Fala galera do segundo ano, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o segundo reinado brasileiro, período aí do governo do Pedro de Alcântara. Hoje nós vamos falar da economia, né? A economia do Império que não vivia aí bons tempos desde o governo aí do Dom Pedro I, né? Vários empréstimos com a Inglaterra para reconhecimento da independência, para conter as revoltas, fez então com que a economia tivesse um momento de retração. Esse quadro vai começar a mudar quando internacionalmente um pozinho que dava muita energia vai começar a ser valorizado aí na Europa. Esse pó é aquele que você pensou, o café. Okay? O café então ele vai ganhar uma grande importância dentro das fábricas, visto que antes os trabalhadores eles tomavam bebidas alcoólicas para poder então ter aí uma energia e trabalhar aquelas imensas jornadas que a gente já viu durante a Revolução Industrial, né, que podia chegar a 15, 16 horas por dia de trabalho. Então esses camaradas, eles, tanto mulheres, homens, crianças, ingeriam bebidas alcoólicas e ficavam à mercê aí dos acidentes que poderiam acontecer. Aí o que eles vão começar a valorizar? O café como bebida energética. Olha, o café ele já teve várias facetas pelo mundo, né? O café já chegou a ser, para vocês terem uma ideia, excomungado pelo Papa da Igreja Católica por ser uma bebida muçulmana, por ser uma bebida muito apreciada pelos árabes. O café tem a sua origem na Etiópia e chegou ao Brasil aí por intermédio dos franceses, que pegaram nas suas colônias a planta e, segundo os historiadores, trouxeram para o Brasil. Tinha a produção do café, só que ela era uma produção secundária, né? As fazendas produziam apenas para sua subsistência, para poder consumir o gênero. Aí o que vai acontecer com essa valorização no setor estrangeiro, principalmente os países onde a indústria vinha crescendo muito, né? Inglaterra, França, até mesmo os Estados Unidos, o café então ele começa a ser produzido em maior escala aqui no Brasil. Bom, nós sabemos que o necessário para uma grande produção de café o Brasil Império tinha, que era um vasto território para poder fazer as plantações, né? O solo massapê, que ajuda muito no plantio, e o clima tropical, que favorece aí o plantio e o desenvolvimento então do gênero. Aí o que vai acontecer? O primeiro território onde vai começar essa produção em maior escala para poder vender vai ser aí o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Só que o Vale do Paraíba ele não tinha muito desenvolvimento para essa prática. Um terreno muito acidentado, né, cheio de ondulações, então não favorecia muito uma gigantesca produção, mas é onde vai começar. Outra coisa que atrapalha também a produção nesse primeiro momento vai ser a falta de estrutura para poder escoar o produto. Eles utilizavam os moares, né, enchiam o cesto, carregavam os moares, que eram os burrinhos, né, com cestos lotados de café e levavam para o porto. Para isso eles utilizavam as antigas picadas do ouro e estradas remanescentes dessa época. Só depois que vai começar um pequeno surto industrial, que a gente ainda vai falar nessa aula, é que vai começar a ser implantadas ferrovias. Aí vai ter o deslocamento, então, do polo produtor de café do Vale do Paraíba, né, que se desloca aí para o Oeste Paulista, onde havia uma melhor estrutura para a produção. Bom, então, as primeiras informações que vocês vão perceber aí no capítulo do livro, que fala sobre a economia no Segundo Império, vai ser essa, né? A estruturação então de uma produção para exportação do café no Vale do Paraíba, ok? E a valorização desse gênero. Depois o que vai acontecer? Fazendeiros que tinham possibilidade aí de cultivar terras no Oeste Paulista vai começar a levar essa produção para o Oeste Paulista e vai encontrar então uma grande produtividade. A princípio, né, a mão de obra praticada, colocada aí em prática para a produção do café vai ser a mão de obra escrava. Depois de 1870 em São Paulo eles vão começar a mudar essa realidade trazendo os imigrantes, né, como estava tendo as guerras de unificação lá na Europa. Então começa a vir uma grande gama de italianos, alemães, sírio-libaneses
e vários outros povos então que serão empregados. No caso de São Paulo, principalmente os italianos, né, que vão ter grande importância no desenvolvimento dessa prática aí no território. Também, pessoal, durante o momento da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que vai pegar aí de 1860 a 1870 aproximadamente, vai haver também um crescimento aí na produção do algodão, na produção do açúcar, né, do tabaco e de outros gêneros que antes eram dominados aí em mercado pelos Estados Unidos. Como eles estão envolvidos na sua guerra civil, então o Brasil tem oportunidade, principalmente a região ali do Maranhão, né, de ampliar a sua produtividade e poder, digamos assim, escoar para os territórios que antes eram dominados aí pelos Estados Unidos em termos comerciais. Aí o que vai acontecer, pessoal? Um dos ciclos importantes aí no final do século XIX, começo do século XX, é o ciclo da borracha. Como existiam muitos seringalhos naturais na Amazônia e a indústria automobilística precisava muito do látex para a produção aí das peças de borracha dos automóveis e das motocicletas, vai haver então um surto de exploração dentro do território brasileiro. É aí que a região de Manaus vai ganhar aí um bom desenvolvimento nessa época, graças a esse surto. Só que como a exploração natural, né, e, digamos assim, a forma de exploração no Brasil fazia com que ficasse mais caro, o que os ingleses vão fazer? Eles vão pegar aí as mudas das seringueiras brasileiras e vão levar para a Ásia e começar a produzir então a borracha no continente asiático, o que faz com que depois haja o declínio da produção de borracha dentro do território brasileiro, que a gente vai ver mais detidamente aí numa próxima aula. O que vai acontecer? Então, quem que controlava a produção do café no Oeste Paulista e no Vale do Paraíba? Os chamados barões do café, que eram os grandes fazendeiros. Essa estrutura dos grandes fazendeiros vai ter muita importância, tanto no Império, quanto depois no começo da República. Lembrando a vocês que a República Velha ela vai ter como predominância aí os grandes coronéis, né, comandando essa produção dos gêneros. Quando a mão de obra vai se deslocando aí da escravidão para a mão de obra livre, isso vai se dar por vários motivos, né? Primeiro pelo Bill-Arbidin, que era a proibição do tráfico de escravos da África no Oceano Atlântico, e também depois com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850 fica proibido trazer africanos da África para o Brasil. E essa era também uma prática muito lucrativa dentro aí da economia brasileira imperial, o tráfico de escravos. Então o que vai acontecer? Vai haver um deslocamento dos capitais que antes eram investidos para a compra de escravos e trazer os escravos aqui para serem vendidos no Brasil. Vai ficar ocioso então esse capital do tráfico de escravos. É aí que algumas pessoas que se dedicavam a essa prática comercial vão deslocar esses capitais para a produção do café, né, ampliando então fazendas e a produção, e vai começar também um surto industrial. Esse surto industrial que vai ser muito favorecido por uma medida protetiva chamada Tarifa Alves Branco. O que vigorava nessa tarifa do senador Alves Branco, pessoal? Todos os produtos que fossem produzidos na indústria brasileira, né, eles eram protegidos. Por quê? Se fosse comprar esse produto de países que tivessem indústrias maiores, como no caso da Inglaterra, e tivesse produto similar no Brasil, poderia chegar a 60% de impostos a serem pagos. Se não houvesse o similar no Brasil, 30%. Isso daí vai favorecer o quê, turma? Vai favorecer então a produção industrial dentro do território brasileiro. Mas não é tão simples assim. Por quê? Os capitais e as políticas de desenvolvimento econômico estavam na mão dos barões, né, os barões do café. E eles acreditavam que o melhor para o Império Brasileiro seria sempre a produção agrícola. Então não houve um incentivo, não houve, digamos assim, uma forma de fazer com que a indústria se desenvolvesse plenamente, justamente por causa dessa preferência que a elite tinha pela produção agrícola. Mas uma figura que vai se destacar muito e tem que ser lembrada, porque é uma parte da história muito lembrada aí nas avaliações e nas atividades, vai ser o contexto aí do Irineu Evangelista de Souza,
o Barão de Mauá, que depois também recebe o título de Visconde de Mauá. Ele, que era empreendedor, foi treinado aí pelos ingleses, vai utilizar o pequeno capital que ele havia juntado para comprar títulos de dívida pública. E quando o Império resgata esses títulos de dívida pública, somado à questão aí da tarifa Alves Branco, ele vai conseguir desenvolver algumas coisas importantes dentro da indústria brasileira, né? Dentre elas, ele vai iniciar aí a construção das primeiras estradas de ferro. Ele deu, para vocês terem uma ideia, de presente a ferrovia Dom Pedro II para o imperador, né, como uma forma de agradar ele. Ele vai construir o estaleiro Ponta da Areia em Niterói para poder fabricar peças de ferro fundido para navegação. Ele também vai fundar os bancos, como o Banco Mauá, que teve importante influência empreendedora dentro do cenário brasileiro. Além de fazer a iluminação a gás do Rio de Janeiro, isso daí também ele deu de presente para o imperador. Por que ele dava de presente para o imperador? O Mauá ele tinha o apoio da maçonaria. Esse era um apoio importante para ele. Mas também era necessário a facilitação de leis que desenvolvessem aí o comércio e a economia brasileira para que ele pudesse crescer. E em parceria com os ingleses, o que o Mauá começa a fazer? Construir uma grande quantidade de ferrovias que vai ser importantíssimo nessa época para o escoamento do café. Aí, como uma forma de mimos, né, de fazer a moral dele com o imperador, ele vai lá então e substitui a iluminação do Rio de Janeiro, que era feita à base de óleo de baleia, pela iluminação a gás, e também dá de presente isso daí para o imperador Dom Pedro II. Ele vai criar também a Companhia de Bondes do Rio de Janeiro, que eram os bondes que transportavam a galerinha aí de um lugar para o outro. E com isso, claro, né, ele não visava só agradar a elite, agradar as pessoas no Brasil. Ele tinha também como objetivo ganhar dinheiro. Um dos empreendimentos mais fantásticos feitos pelo Mauá para o Dom Pedro II vai ser a extensão de um cabo de telégrafo do Brasil a Portugal. E ele vai dar de presente também dos seus recursos próprios aí, esse telégrafo para o imperador. Qual que vai ser o grande problema? Você vai perguntar para mim assim, mas qual que vai ser o grande problema então que a indústria não cresceu durante esse momento? É justamente a elite agrária, né, que atuava ora através de políticos de segunda importância, ora através do primeiro-ministro, que a gente já viu lá no Parlamentarismo às Avessas, que era alguém que tinha grande importância dentro do quadro governamental do Segundo Império. Eles vão então conspirar para que o Mauá não lograsse mais êxito aí nas suas empreitadas na indústria, né? Eles vão procurar os seus sócios ingleses, pedindo para que eles deixassem de investir o dinheiro que havia sido prometido, e vão também jogar o imperador contra o Mauá, dizendo, uma das frases que eles utilizaram, só para vocês terem ideia, a curiosidade, eles vão virar e falar que no Brasil tinha um imperador e um rei. O imperador era o Dom Pedro II, e o rei era o rei do empreendedorismo, que era o Mauá. Aí o que vai começar a acontecer, pessoal? O imperador começa então a boicotar os negócios do Mauá, né? Os seus investidores estrangeiros começam a executar as suas dívidas e os seus negócios não vão resistir. Ele vai ser levado então à falência, né? Mauá termina pobre, mas segundo os principais historiadores brasileiros, ele termina sua vida ainda frente a um enriquecimento na sua estância que ele tinha aí de herança familiar. Então vamos lá, recapitulando, né? Esse surto industrial então tem a importância do Mauá porque ele começa um desenvolvimento frente aí ao reinvestimento daquele dinheiro que estava ocioso então na mão dos traficantes de escravos para poder fazer aí então investimentos na indústria. Só que esse primeiro ciclo industrial ele vai se basear só nisso daí. Aí a elite econômica brasileira vai limitar novamente a produção agrícola, ok, pessoal? O café tem a sua importância, né, os outros gêneros também, e a industrialização. Depois o que vai acontecer, pessoal? Os imigrantes que vêm, eles vão implementar aí uma série de pensamentos políticos dentro da classe operária brasileira que vai gerar a transformação aí dentro da mão de obra. Tema da nossa próxima aula que vai falar sobre a escravidão no Segundo Império e a transição para o trabalho assalariado. Bom, me despeço de vocês, espero que tenha sido aí de ajuda esse vídeo.
Peço a vocês que se inscrevam no canal do YouTube, dê likes lá e cuidado, tome muito cuidado com o Covid-19, né? E vamos ficar em casa. Grande abraço, galera. Até a próxima.